Hoje, a gente vai mergulhar numa história que pega uma ferramenta que todo mundo usa, o Pix, e a transforma no centro de uma baita controvérsia diplomática. A fonte que guia a nossa análise aponta para uma questão central: a enorme diferença entre o que é dito em público e o que supostamente é negociado por trás das cortinas. Pois é, parece estranho, né? Mas o ponto de partida é exatamente esse. O Pix, nosso sistema de pagamentos instantâneos, acabou virando alvo de uma investigação lá nos Estados Unidos. Para a gente conseguir entender essas narrativas complexas que misturam economia, política, relações internacionais, já sabe, né? Inscreva-se no nosso canal. Então, para a gente desembolar essa história, nosso roteiro tem 6 pontos. A gente começa com a tal negociação que pegou todo mundo de surpresa, passa pela defesa pública do Pix, e aí a gente chega na acusação principal que a fonte faz, essa suposta duplicidade entre o discurso oficial e a diplomacia de verdade. Ok, vamos lá. Tudo começou quando surgiu a notícia de que representantes dos governos do Brasil e dos Estados Unidos estavam se reunindo. O motivo? Discutir uma investigação americana sobre práticas comerciais brasileiras. E é aqui que a coisa fica curiosa. De acordo com a análise, o que realmente chamou a atenção foi a inclusão do Pix nessas conversas. Pensa bem, um sistema de pagamentos totalmente nacional, de repente, vira pauta numa reunião técnica de alto nível lá em Washington. Estranho, no mínimo. Agora, vamos ver a reação pública a tudo isso. Assim que a notícia veio à tona, a resposta do governo brasileiro foi, olha, bem enfática. A discussão sobre o Pix foi logo colocada no campo da soberania nacional. E essa declaração é muito forte. A escolha das palavras aqui é o que mais interessa. Ela posicionou o nosso sistema de pagamentos como um ativo do país, algo intocável, uma questão que simplesmente não estaria aberta para nenhum tipo de negociação com estrangeiros. Fim de papo. Ou será? É exatamente aqui que a análise que a gente está seguindo aponta o dedo para sua crítica principal. Uma suposta contradição, assim, gritante entre o que foi dito para o público e o que estava acontecendo na prática diplomática. Esse slide aqui resume o coração do argumento da fonte. De um lado, a gente tem a afirmação pública categórica, é inegociável. Do outro, o fato, como reportado, de que reuniões técnicas sobre o assunto estavam, sim, acontecendo. É um contraste direto. Tá, mas afinal, qual era o motivo dessa investigação toda? A fonte diz que a questão não era, de forma alguma, acabar com o Pix. O problema era outro, bem mais específico, uma questão de acesso ao sistema. Então, segundo o material que a gente está analisando, a queixa dos Estados Unidos focava na obrigatoriedade de ter um CPF ou CNPJ para poder usar o Pix. Na visão deles, isso funcionaria como uma barreira comercial para empresas e pessoas de fora, o que iria contra o princípio de condições iguais de mercado. Vamos seguir porque a análise adiciona mais uma camada nessa história. O argumento agora é que essa defesa tão forte do Pix também teria uma motivação grande na política interna do Brasil. A fonte que a gente analisa argumenta o seguinte: embora os primeiros estudos tenham começado lá no finalzinho do governo Temer, todo o desenvolvimento pesado e o lançamento do Pix aconteceram durante o governo Bolsonaro. A acusação, portanto, é que o governo atual teria se apropriado politicamente do sucesso de uma iniciativa que veio da gestão anterior. E com isso, a gente chega no argumento final da fonte. A alegação é que esse caso do Pix não é um evento isolado, sabe? Ele seria um exemplo de um padrão de comportamento, um discurso duro para consumo interno e uma postura bem mais flexível e negociadora nos bastidores. E essa tabela aqui, ela resume bem o que a fonte descreve como sendo um jogo duplo. De um lado, para a imprensa, para o público brasileiro, um tom de confronto, de defesa da soberania. Do outro lado, lá na arena diplomática, uma abordagem técnica negociadora bem mais pragmática. Para tentar fortalecer esse argumento, a análise cita outro exemplo, o caso das chamadas terras raras. A alegação aqui, apesar dos discursos nacionalistas, a produção brasileira desses minerais, que são super estratégicos, teria sido negociada com os Estados Unidos. Para a fonte, isso caracterizaria o mesmo padrão de comportamento. Portanto, a questão de fundo que essa análise levanta não é nem sobre o futuro do Pix em si, é sobre como a política é comunicada. A crítica central é essa distância que pode existir entre o que é falado para a população e o que de fato é praticado nas relações internacionais. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final que a fonte propõe. Num mundo com negociações tão complexas, com tantos interesses em jogo, qual é o verdadeiro papel e o peso de uma declaração pública? Fica aí a pergunta sobre a natureza da comunicação política e qual o seu impacto real.